Vamos lá, gente. Vamos pra parte aí que a porradaria vai rolar agora aqui. São coisas que eu acho que muita gente... Eu não sabia, pelo menos, e as pessoas que conversei também não sabiam. Outras pessoas já devem até saber, já devem ter ligado uma coisa com a outra, já devem estar sabendo. Ontem, eu navegando, né, depois do jogo, pô, vendo lá, chateado pra cacete, acho que ninguém ficou feliz com o resultado de ontem, né? Fiquei lá no Twitter, no Instagram, WhatsApp, né? Daqui a pouco veio as mensagens do Vaguinho, Vasco TV, que fez propaganda política pro Salgado na época, tudo isso. Pra quem não viu, são os twitters que o Vaguinho ontem disparou. Então vamos lá, ó. Menino Pedro, né? Vamos traduzir. Menino Pedro, eu sei que você e o Felipe não gostam de mim, desde os tempos do Rock Bola. E tudo bem, mas eu sou muito Vasco e vocês são ídolos. Conselho, tá? Larga essa galera que tá contigo. Mexerica, tornozeleira e afins. Estão fazendo muita M. E sabe quem vai levar a culpa? Você. Claro, como você vai criticar publicamente a casa morando nela? Mas saiba que muita gente que está lá dentro e põe muita gente nisso, não gosta deles e não concorda com o que ele está acontecendo. Porque o cara embaixo botou, depois que saiu da TV, você começou a criticar muito, né? Aí ele respondeu, já começou. E se mandarem embora, quem não gosta deles, ferrou. Vão sobrar uns 3 ou 4 funcionários no clube. Olha, não posso falar por todos, mas tem muita gente que não gosta. Essa playboyzada tem uma marra do cacete. E a última, saiba que teve ligação de um coleguinha da diretoria pro Atenção Vascaíno reclamando da entrevista que eu dei lá, que foi uma sexta-feira, aquele podcast que o Flávio Dias faz na sexta-feira, fez com ele. Eles só querem confete e a versão deles, que o cara botou lá sobre o negócio do Emerson Rocha. O que foi do Emerson Rocha? Foi isso aqui, ó. Ô Flávio, eu até, de certa maneira, eu não posso falar muita coisa aqui não, porque eu vou ser uma bomba relógio aqui no que eu quero falar pro torcedor do Vasco e para quem tá ouvindo a gente aqui. A gente, canal Atenção Vascaínos, isso já foi claramente dito pra gente em 3 ocasiões, a gente é punido pela diretoria por situações que a gente comenta aqui, debate, até algumas coisas, até um convidado nosso que falou uma coisa, a gente foi punido por conta disso. Então assim, tem muita Esse convidado que ele tá falando não é o Vaguinho, tá? O Nelson, o volante, a galera da antiga vai lembrar dele, o Nelson Patola, que deu uma patolada, lembra dessa história? Nelson Volante, que numa treta que teve lá, tem um time aí de veteranos do Vasco, que tem um jogo de jogadores vão fazendo amistosos aí pelo Brasil todo, e o Vasco apoia. E a pessoa que é o cabeça disso tudo é um tal do Azul, ex-goleiro do Vasco Azul. Dizem que é um leve trás do cacete, né? Que é um fofoqueirozinho da porra lá da diretoria do Vasco. E um dia, o próprio Emerson Rocha na live lá do Atenção Vascaíno falou que teve uma situação lá que o Pedrinho e o Felipe esculacharam o Nelson na frente de todo mundo. E o Nelson, pô, depois entrou em contato com as pessoas, chorando muito, pô, falando que não merecia isso, e não sei o que foi humilhado, que não sei o que lá. Houve essa treta toda. O Emerson, na época, falou sobre essa situação. Por isso que ele vai falar sobre isso agora. Olha o que aconteceu. Coisa que eu quero falar, mas eu tenho que pesar um pouco pé no freio para não atrapalhar ainda mais o nosso trabalho, porque é inacreditável as pessoas terem medo de chegarem aqui e ter uma entrevista que não vai ser entrevista de assessoria de comunicação. Muito pelo contrário, porque aqui a gente faz jornalismo há 6 anos. A gente faz isso com todo mundo que passou na diretoria do Vasco. Nunca teve ninguém indisposto de dar uma entrevista pra gente e saiu daqui sendo, por exemplo, mal visto porque deu uma entrevista pra gente, muito pelo contrário, a gente nunca desrespeitou ninguém, a gente nunca falou um palavrão pra ninguém, e mesmo assim a diretoria do Vasco não dá numa entrevista pra gente aqui. Isso pra mim é lamentável, isso pra mim beira a diferença da coragem, a gente podia usar essa palavra aqui pra poder explicar o que tá acontecendo. Eu trabalhei na Fiocruz por Isso é muito, ô Emerson, isso é muito Eurico Miranda demais, tá? Você me desculpa, eu vou falar, porque isso pra mim é muito Eurico demais, tá? Não é nem o Eurico, Flávio, porque o Eurico tinha, pelo menos, tipo assim, ele enfrentava quem enfrentava ele, Flávio, na boa, cara, você sabe disso. O Eurico, quando você enfrentava ele te enfrentava também. Ou seja, ele queria falar com você, então ele iria falar com você. Eu acho que não é nem tão Eurico assim, não é até pior, sabe? É uma situação até pior, até mais lamentável. Vamos lá, terminou aí. Eu comecei a ver tudo isso, eu falei assim, porra, tem coisa aí, irmão.
tem merda, eu quero saber quem são essas mexerica da vida, tornozeleirazinha e afins. Eu fui correr atrás, como um bom fofoqueiro, bom Léo Dias da vida, né? E comecei a perguntar pra um, pra outro, e do nada cai no meu colo. Recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não tava nem falando, assim, nada sobre isso, e mandou, perguntando se eu conhecia um fulano de tal do Cristiano, da Sempre Vasco. Aí eu falei assim, porra, Cristiano da Sempre Vasco? Porra, não lembro, sim, o sobrenome. Ah, pô, não sei o sobrenome, eu queria saber se você conhece, que não sei o quê, que teve envolvido com tornozeleira, ele tava usando até tornozeleira. Eu falei, oi? Pô, peraí. Aí eu corri atrás do Marcelinho, meu primo, que trabalhou nas eleições, lá no grupo do Leve, e andava com aquela galera todinha, né? Entrei em contato, Marcelinho, me ajuda aqui, meu primo. É isso. Ele bateu tudinho, ó, Flávio. Esse aí é o tal do Cristiano Stockler. Ele é da Sempre Vasco. Ele teve envolvido, sim, foi até preso, naquela operação do Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, naquela negócio lá da área de saúde, que ele teve lá no escritório da Assim, mais ou menos isso, da Assim, que é o plano de saúde assim, e emitia notas frias para assim emitir para prefeitura, para fazer lavagem de dinheiro, aquelas coisas todas que a gente já entende que no Brasil é comum acontecer nas cidades. Aí fui correr atrás. Tornozeleira, eu falei, porra, tornozeleira, Vaguinho falou tornozeleira. Esse maluco tá envolvido. Aí fui atrás de gente lá, mais dentro da diretoria. É o que eu tô falando, não posso dizer nomes. E me confirmou. Mais 2 nomes. Tem o Falsidade Ideológica e Criador de Conteúdos. São 3 cabeças. As 3 cabeças eu vou revelar os nomes. Dentro do Vasco, comandando o Vasco. Pedrinho só dá entrevista com orientação dos 3. Qualquer coisa que é feita hoje no Vasco, só com a autorização dos 3. O segundo é o Alain Belaciano, advogado do Vasco, aí não sei o que lá, parte jurídica, que é o Falsidade Ideológica. E tem um terceiro, que é o teu criador de conteúdo. Dizem, eu não posso confirmar, dizem que esse tal de Marcelo Macedo é um criador de conteúdo, ele tem uma empresa chamada Tangerina Design, que é na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Essa empresa, ele trabalhou com o Bolsonaro. Ele trabalhou na parte de relações públicas, acho que foi isso, do Bolsonaro. Então, são esses 3. Tanto que esse tal de Marcelo Macedo foi o que logo sentou na cadeira, logo após que o Peppa Pig saiu da 777. Lembra disso? Quando houve a ruptura, a liminar, quem logo sentou foi o Marcelo Macedo. Informações que chegou pra mim, tá? Lá de dentro. Vamos para a primeira informação aqui, ó. Edmundo defende Cristiano Stockler preso na Operação Hades. Essa operação que eu falei agora há pouco tempo. Só tenho coisas maravilhosas para falar sobre ele. Junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a Operação Hades prendeu também hoje, dia 22, mais 5 pessoas acusadas de participarem de um esquema de propina na prefeitura da cidade. Entre eles, Cristiano Stockler Campos, um dos principais articuladores da chapa Sempre Vasco, que teve como candidato Júlio Brandt nas últimas 3 eleições do clube. Muito amigo do ex-jogador Edmundo, que também é voz ativa no grupo político. Ele é apontado em denúncia do Ministério Público, ao qual o UOL Esporte teve acesso, como um dos homens que compareceram à sede do grupo Assim Saúde em 20 de 10 de 2020, com a finalidade de pressionar os executivos da empresa a manter o esquema de pagamento de propina mediante a emissão de notas frias. Por conta das investigações, Cristiano já havia saído de cena nas atividades públicas da chapa na campanha eleitoral desse ano, onde Brandt foi considerado pela justiça como o segundo colocado no pleito, que apontou Jorge Salgado a Mais Vasco como vencedor. De perfil discreto, Cristiano Campos foi um dos fundadores da Sempre Vasco e preferia atuar nos bastidores do grupo, liderando principalmente as campanhas de 2014 e 2017 no clube, quando Brandt também não conseguiu se eleger, sendo oposição do Eurico Miranda. Apesar de mais afastados, os empresários ainda tinham voz ativa e influência em algumas das decisões de Júlio e de seus apoiadores. Edmundo, só tenho coisas maravilhosas a falar. É o que você... É que eu falo, né, cara? Não dá pra ficar batendo muita palma pra esses caras, não. Cristiano se tornou amigo próximo de Edmundo após se conhecerem num grupo de estudos no Instituto Brasileiro de Mercado Capitais, o IBMEC, lá no Rio de Janeiro, onde através desses encontros se teve a ideia de criar um grupo Sempre Vasco. Desde então a relação entre os dois se expandiu
para além de assuntos relacionados aos cruzmaltinos e caminhou para a vida pessoal com viagens e momentos de lazer. O All Sport procurou Edmundo para que o ídolo vascaíno comentasse sobre a prisão de Campos, mas o ex-atacante preferiu não se aprofundar no assunto, se limitando apenas a enaltecer o amigo. Eu não tenho propriedade para falar sobre o assunto, mas só tenho coisas maravilhosas a falar sobre ele, disse em rápida conversa por telefone. Apesar do momento delicado, integrantes do grupo Sempre Vasco minimizam a prisão e acreditam na inocência do Cristiano Campos, tendo a certeza que ele considera prová-la. Aquela situação, a gente não está dizendo aqui que se ele é condenado ou não, mas estava envolvido. Além de empresário e de Crivella, foram presos hoje de manhã na Polícia Civil empresários como Rafael Alves, Adenor Gonçalves dos Santos, o delegado Fernando Moraes, ex-tesoureiro do prefeito Mauro Macedo. Mauro Macedo. Aí começa a me dar um Macedo, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu já fico um pé atrás. O criador de conteúdo é Marcelo Macedo. Será que são parentes? Não sei. E tá aí, ó. Ó o cidadão aí, ó. Esse aí, ó. Esse cara aí. Olha aí, ó. Ó o grupo aí. É, meu irmão. Parada é sinistra. Então vamos lá. Não sei se vocês vão lembrar. Esse cidadão aqui tem um irmão que se chama Rodrigo Stockler. Vocês lembram desse Rodrigo Stockler? Ele foi um dos personagens das eleições daquela lá do Levin, que teve aquela liminar, que veio lá de Brasília, né? Pedindo pra parar tudo, que passou por cima do TJ, que não era para ter feito daquele jeito, né? Existe um rito, né? E não foi cumprido esse rito, né? Atravessou e ninguém entendeu naquela época. Hoje a gente consegue entender por quê, né? O irmão dele é esse cidadão aqui, ó. Vocês lembram que na eleição, no dia da eleição do Levin, em 2020, teve uma agressão a um benemérito? Vocês lembram desse fato? Ó, tá vendo esse senhor aqui, ó, de máscara branca? Ele vai sofrer uma agressão, olha isso. O agressor tá de camisa amarela, atrás desse gordinho aqui, ó. Ó, é esse gordo aqui, ó. Vamos aumentar? Vamos deixar ele famoso? Vamos deixar ele famoso. É esse gordo aqui, ó. Esse gordo aí é o tal do Rodrigo Stockler, que até hoje não foi punido, tá? Continua no quadro de sócio do Vasco. Deveria ter sido punido. Deveria ter sido punido. Até hoje ele continua no quadro de sócio do Vasco. Pelas informações que eu recebi. Se de repente não faz mais parte, eu venho aqui e peço desculpa. Mas a informação que eu tô trazendo pra vocês é que eu recebi. É o valentão aí, ó. Esse cidadão aí, o tal do Rodrigo Stockler. Irmão do Cristiano Stockler, que eu falei aí que tá envolvido com Crivella. Que famíliazinha boa, né? Como é que você vê que tem todo um esquema em volta desse grupo político aí. Então vamos lá. Aqui tá toda a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Tudo aqui falando do que aconteceu, ó, Cristiano Stockler, tudinho aqui, ó. Mensagens que foram capturadas pela polícia, de WhatsApp, de conversa entre eles. Volto a dizer, não sei se ele é o criminoso ou não, se ele foi julgado ou não, mas eu tô trazendo as informações do envolvimento dele, tá? Mas é um cara que tá envolvido, entendeu? É sim, é complicado, irmão. Eu acho que uma das coisas que tinha que mudar no Vasco, ficha limpa. Você não pode ter nenhum processo, nenhuma mancha. Olha aí, ó. Amigão, uma ótima notícia. Estamos renovando por 2 anos com todos os órgãos. Tudo fechado. Só precisamos aceitar detalhes. Estou aqui com MM aguardando a sua posição. Estou em Miami. Sexta tô aí. E amanhã, meu amigo, vai te encontrar. Te espero. Por favor, estou atrasado lá com outro amigo e tenho compromisso. Veja se os 2 meses, setembro e outubro, assim fico bem na fita. Vocês mandaram travar o pagamento de 120. O que é 120? Eu não sei, né? 120 milhões? Pode ser. Quero esse dinheiro amanhã na minha conta, senão eu vou explodir essa porra, até porque já emiti nota. Tô fora disso. Não vão se criar comigo, não. Olha isso. Fato de tal mensagem ter sido compartilhada com Cristiano Stockler revela se tratar de pessoas de confiança de Rafael Alves, bem como conhecedor de todos os esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro por trás da contratação do grupo Assim Saúde e posterior renovação contratual, circunstância que reforça a conclusão de se desempenhar papel relevante dentro da divisão de tarefas inerente ao funcionamento da organização criminosa. Meu irmão, do que a gente tá falando mesmo, hein?
do grupo de coroinhas da Igreja Santa Rita do Carmo, deve ser, né? Olha a merda que a gente tá se metendo, irmão. Se vocês acham que a 777 era a pior coisa que tinha, e tem mais, tá? Você acha que acabou? Acabou não, meu irmão. Acabou não, papai. Tá tudo aqui, ó. Ó, tudo no Ministério Público. Tá lá. MPRJ, Rio de Janeiro, ó. Subprocuradoria Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos. Olha lá, carimbinho e porra toda. Olha aí, ó. Documento oficial, tá? Tá aí, ó. Então vamos lá. Aí começa a porca torcer o rabinho. Sabe quem tá aí na capa, né? O filho do Bolsonaro. Aí eu volto lá atrás. Eu não sei se todo mundo acompanhou as eleições de 2020. Mas após as eleições de 2020, quando começou aquela guerra na justiça de ação aqui, liminar ali, vai para o TJ, vai para o tribunal, vai para Brasília, entra com um, entra com outro, um grupo político entrando, o outro entrando. Vocês lembram daquela brigalhada toda? Que era todo mundo com esperança e pum, perdia. Esperança toda, pum, perdia. Naquela época, já começou a se falar, eu falei no meu canal, que tinha participação de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tinha gente envolvida com ele dentro da diretoria do Vasco, dentro do grupo do Vasco, da Sempre Vasco. Só que era uma coisa que a gente falava e repetia sem ter as provas concretas. E com o tempo, começou a cair as provas. E claro, a mentira não vai durar sempre. Vai ter um dia que a mentira acaba aparecendo, o rabinho dela pra fora, e a gente vai acabar puxando e descobrindo a verdade. E começou a aparecer, mas a gente sempre falava, ó, a informação que vem lá do Somamos, dos advogados do Somamos, que os caras estão muito fortes em Brasília, que tem envolvimento até de ministro. E a gente não sabia por quê, a gente desconfiava, e muita gente falava que era o Flávio Bolsonaro, e hoje a gente consegue comprovar isso. Olha isso, ó, quer ver, ó? Dono de uma carteira da OAB, opera interesses diversos em parceria com outros advogados e com notório lobistas escolados no submundo de Brasília, alguns já foram até para a cadeia. Um dos bunkers utilizado pelo senador é uma casa de 1.500 metros quadrados na Lago Azul, né, lá em Brasília, né, alugado há 2 meses por 2 antigos parceiros dele. Parceiro dele? Dele quem? Flávio Bolsonaro. O advogado Alain Belaciano, mais conhecido como Falsidade Ideológica, e o empresário Cristiano Stocker. Tá aqui, ó. Não estou mentindo, tá? Olha os dois que estavam envolvidos aí na parada. É os dois que estão dentro do Vasco, na Sempre Vasco. Cristiano Stocker, o tornozeleira. Alain Belaciano, Falsidade Ideológica. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Até se mudar para Brasília, no rastro de Flávio, a dupla não tinha grande atuação na capital federal, especializada em direitos esportivos e trabalhistas. Alain Belaciano costumava despachar em processos que corriam majoritariamente no Superior Tribunal de Justiça Esportiva e na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, onde defende interesses de jogadores de futebol. Já Stocker é o dono de várias corretoras de seguros. Ambas já tiveram problemas com a polícia. Em 2005, Belaciano chegou a ser detido por se apresentar falsamente como juiz. Aí que entra a falsidade ideológica. Sob acusação de integrar... Não, peraí. Polícia, em 2005, Belaciano chegou a ser detido por apresentar falsamente como juiz. Stocker, por sua vez, foi preso mais recentemente, no final de 2020, sob acusação de integrar famoso QG da propina do então prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Segundo a promotoria, ele operava esquemas na área de saúde. Estou trazendo aqui informações que estavam escondidas na internet. Simples assim. Só que é aquilo, né? Nossa vida é muito corrida, a gente não vai procurar isso. Quem tinha que procurar também não procura, não sei por que não procura, né? Os jornalistas, os canais, né, que vivem disso. Eu não vivo disso. Tô aqui pra resenha. Inadmissível o senhor Pedrinho aceitar pessoas dessa ao seu lado. Porque minha avó já me dizia que quem anda com porco, farelo come. Né, Pedrinho? E informações que eu tenho que o Pedrinho não manda em porra nenhuma. Vocês acham que esses caras dentro do Vasco iam permitir que um simples ex-jogador que não conhece porra nenhuma de gestão iria dar ordens? Vocês acreditam nisso? Vamos ser sinceros. Portuga, como é que você tem razão? Como é que você tem tanta razão disso aí? Podemos voltar no áudio, no vídeo lá do Emerson Rocha. Por exemplo, vamos lá. Pedrinho já deu entrevista pra quem?
Fábio Azevedo, porra. Fábio Azevedo já mandou ele tomar naquele lugar. Vocês lembram aí, num jogo lá no Maracanã, que ele mandou, comigo, vai pra puta. Vocês lembram? O Pedrinho não foi fazer entrevista com eles? Com o Fábio Azevedo? Foi. O Atenção Vascaíno, não tô defendendo a Atenção Vascaíno não, né? Eu tenho elogio, eu sou muito amigo do Emerson Rocha, não tem problema nenhum de falar isso. Não conheço o Flávio Dias, acho que ele erra muito ali, acho que ele tem posições ali, comportamentos muito errados, ainda mais com um inscrito. Eu também vejo a mesma coisa que ele vê ali e eu tenho uma reação diferente. Ele tem uma reação já agressiva. Eu não concordo. O Atenção Vascaíno, o próprio Vaguinho, deixaram já, quicando, que são os 3 aí. E levou pro terceiro daqui a pouco, calma. Que estão mandando. É eles que decidem se vão ou não fazer entrevista. E o Atenção Vascaíno está queimado com essa diretoria. Não vai. É bem provável que certamente esses caras estão comandando o Vasco. O Felipe não manda em porra nenhuma. Você acha que os caras que estão envolvidos em esquemas iria deixar um cara despreparado ficar na frente deles? Eles brigaram tanto para ter esse poder. Vocês viram ali que eu tava falando, 2000, não sei quanto. Júlio Brandt, às vezes que o Júlio Brandt bateu na trave e não entrou, quem tava por trás eram eles. Eles continuam, eles não largaram o osso. Você acha que no momento que eles conseguem, eles vão deixar um Pedrinho mandar o que desmandar? Agora eu queria ter o poder de chegar na frente do Edmundo e perguntar, Edmundo, esses 3 aí, o que você tem pra falar deles? Então vamos lá, vamos continuar aqui a batida, que tem mais coisa, tá? Revista Cruzoé, Flávio, O Povo. Não tô inventando nem nada não, é matéria. Tá lá o link lá em cima. Vamos lá. Vamos falar do Alain Belaciano. Ex-jogador, acusações e rixa política. Quem é o advogado que tenta anular as eleições no Vasco? Essa matéria é de 2018. Olha isso, cara. 2018. O Crivella foi depois, 2020, 21, 22. Ele já tá atuando. Pra você ver, que em nota do Júlio Brandt, ele já tá lá atrás, ó. Atuando dentro do Vasco. Querendo o poder de qualquer forma. Pra quê? Vocês imaginem, né? O que deve ser, né? Em pequenas coisas aqui que a gente tá mostrando, só apareceu coisa ruim, irmão? Pra que ele quer o poder do Vasco? Aí eu volto àquela informação de ontem, do Júlio Brandt, que a gente tava debatendo aqui ontem. Eu não gosto de Júlio Brandt. Então se ele andava com esse grupo aí, mas o que ele lançou ontem sobre o Pedrinho e o grupo não querer vender a SAF, eu começo a acreditar. Eu não tava acreditando nisso não, mas eu tô começando a achar verdade. Porque, gente, nós temos aí na frente uma galinha de ovos de ouro. Pô, a LFU, você viu quanto é que arrecadou? Quando é que vai começar a dar premiação? Dinheiro vai entrar? É tranquilo. É muito mais do que qualquer comissão que eles iam tirar. É muito mais. Transação de jogadores, traz jogador aqui, não sei o que, comissãozinha aqui, não sei o que, isso que lá. Juntando tudo isso, é muito mais que uma comissão de uma venda de uma SAF. Vocês acham que para eles não é melhor segurar e não vender? Eu penso assim. Eu tô pensando assim. Não sei se é verdade. Não posso confirmar, mas eu penso que seja isso. Se o Vasco começa a passar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, olha o dinheiro entrando, já entrou 2 milhões agora, só vencendo Nova Iguaçu foi 2 milhões na Pix, pimba, caiu na conta, quase 2 milhões. A Nike tá aí, meu irmão, 2026, porra. Tu acha que a Nike vai pagar quanto, cacete? Aí vocês acham que não vai ter nada? Começa a acreditar. Porra, por que tu acha que a Betfair... Ai, o Júlio Brandt trouxe a Betfair pro Vasco. Ai, ele é tão bonzinho. Nossa, vou acender uma vela pra ele. Ganhou comissão bonita, gostosa, meu irmão. Eles sabem que isso dá dinheiro. Cada patrocínio desse aí é uma comissãozinha gostosa. Meu irmão, os caras não vão largar o osso. É a mina de dinheiro. O Vasco é um canhão, meu irmão. O Vasco é um canhão. Vamos abrir o olho. Então vamos lá aqui, ó. Ex-jogador, acusações de rixa, política, babá. Ó o homem aí, ó. Alain Belaciano. Aí fala muita coisa sobre a chapa azul, lá, aplicar mensagem, por exemplo, título, editando, continuando. Olha como é que os grupos políticos tratam o cara. O termo mais leve era vagabundo. Olha isso. Não sou eu não, tá? Matéria aí do GE. Ó, nos documentos que passaram entre os membros ligados à chapa azul, por aplicativo de mensagem, por exemplo, os títulos editados continham diversos insultos a Belaciano. O termo mais leve era vagabundo, para se ter noção da inimizade. Uma das coisas citadas, inclusive, pelo desembargadora Márcia Alvarenga na decisão é que Belaciano havia coagido 2 sócios. Olha, Eurico Miranda, a essa hora, deve estar sentado fumando charuto falando assim, e eu que era o filho da puta, né? E eu que era o demônio da história, né? Olha aí, meu irmão, o cara coagiu 2 sócios, irmão.
2 sócios. Isso aqui é matéria de 2018. 18. Mas afinal, quem é Alain Belaciano? Quem é o advogado que tenta anular a última eleição do Vasco e suscita acusações de diversas correntes políticas do Vasco? Alain assina a ação com outros 2 advogados. Um é seu sócio em escritório de advocacia, Alain Flávio da Fonseca Geraldo, sócio e membro da comissão jurídica do Flamengo. Do Flamengo. O outro é João Richard Júnior, também integrante do corpo jurídico da Sempre Vasco. Belaciano é um dos fundadores da Sempre Vasco. Nas eleições de 2014, foi um dos subscritores da chapa encabeçada pelo Júlio Brandt. Advogado com bom trânsito no meio esportivo, ganhou importância em ações jurídicas naquele pleito. Desde então, virou personagem frequente na conturbada política de São Januário. Fora Sempre Vasco, Belaciano tem grande rejeição dos demais grupos políticos do clube. É comum ouvir pessoas afirmarem que não há qualquer tipo de negociação com a chapa amarela em caso de presença do advogado. A reportagem ouviu os membros de 3 diferentes correntes políticas, frase similar: com Alain Belaciano estamos fora. Alain optou pelo direito. Ainda com estágios, aproveitou os contatos do futebol e construiu carreira de sucesso. Ficou amigo de diversos jogadores de destaque do Rio de Janeiro, no fim dos anos 2000, e conseguiu boa carteira de cliente. Foi esta conhecida capacidade como advogar o que fez ganhar influência na Sempre Vasco. Entrar na política do Vasco. Enquanto atuava como advogado no meio do futebol, Belaciano não teve problemas no Vasco. Como representante de uma empresa húngara, chegou a enviar 2 propostas para que o time fizesse pré-temporada na Europa, com tudo pago, bom de $500 mil. Uma na gestão de Eurico Miranda e outra no Roberto Dinamite. Em ambas não foi possível concretizar a viagem. A relação com a família Miranda desgringolou a partir do momento que o Belaciano entrou na política vascaína. Em 2014, foi subscritor da chapa Sempre Vasco. Em uma ação, conseguiu adiar a eleição para novembro em vez de agosto, como Eurico desejava. Ele tá aqui, de camisa vermelha. Do lado do Júlio Brandt e Roberto Monteiro. E o Eurico aqui, lá direito. Deixa eu ver se tem mais gente conhecida. Não, acho que são esses aqui. Os conhecidos são esses caras aqui. A gente conseguiu colocar a eleição de acordo com o Estatuto de 2014 para novembro. A partir de lá, viramos persona não grata. A partir daí, é tiro, porrada e bomba. Euriquinho simplesmente parou de falar comigo, insiste em levar tudo para o pessoal. Adversários políticos Belaciano são unânimes nas acusações ao advogado. A principal delas é de ter entrado em diversas ações contra o Vasco. Foi dele, por exemplo, o processo que retirou o Vasco do ato trabalhista de 2017. Olha aí. Esse foi um do tema usado nos recursos, tanto no atual diretoria Cruz-Maltina, tanto na Chapa Azul. Por conta disso, foi suspenso em 2015 do quadro de sócio por então presidente Eurico Miranda. Recorreu e foi reintegrado, mas alegou que seguia fora da lista. Acabou expulso, mas ainda discute o caso na justiça recentemente. Entrou com uma ação pedindo cerca de 600 mil de danos morais. Olha aí. Mas foi condenado a pagar 60 mil. Ainda assim acredita que irá vencer no recurso. Isso foi em 2018, eu não sei como é que tá agora. Se já teve, se não teve. Belaciano afirma que não chegou a ter 15 ações trabalhistas contra o Vasco. Em 2015, ele demitiu todo mundo sem pagar R$1. Sou nascido e criado no Vasco, essas pessoas demitidas. Aí falou que entrou com a ação porque gosta de todo mundo, né? Aí no ultimato aqui, da Sempre Vasco, que tinha que optar por os 2 lados, né? Já disse isso aqui já, né? Então, cara, é complicado. Aí, olha o grupo aí, Olha aí, meu irmão. Nessa foto é muito bacana de se ver. Tá aqui Júlio Brandt. O primeiro aqui não é o Cristiano, não. O primeiro aqui é o Alain Belaciano. E o outro é o Cristiano Stocker. E Felipe. Olha o Felipe aí no meio. O Alain é o ponto fraco do Júlio Brandt. Se um dia tiver que ter um debate político, vão usar o Alain para poder bater no Júlio. Avalia uma pessoa que esteve com o Alain na última eleição, mas rompeu após Campelo assumir. A influência do Alain é total. Quem manda na Sempre Vasco são o Cristiano e o Alain Belaciano. Olha isso. E continuam, tá? O Vaguinho foi mandado embora por eles. Não foi pelo Pedrinho, não. Na eleição da Lagoa, Otto chamou Júlio e Cristiano para conversar sobre quem seria representante do Conselho Fiscal. Ele colocou o nome dele como condição. Cristiano e Alain saíram de perto para decidir. Quando retornaram, aprovaram o nome do Otto. Esse movimento mostra que quem manda de fato são Cristiano, Alain e Edmundo. Contou Diego Carvalho, atual VP de comunicação do Vasco, que apoiou o Júlio em 2014, mas hoje é adversário político da Sempre Vasco. Matéria aí, toda do GE, falando isso em 2018. Esse aí
é o tal do Marcelo Macedo. Eu não encontrei nada, desabone a conduta dele. Sei que ele é o cara criador de conteúdos aí, que é o famoso criador de conteúdo. O Vaguinho mencionou como afins, né? Aqui, ó, mexerica, mexerica seria tangerina, né? O tornozeleira e o afins. E o afins, né, que não quis falar tornozeleira, né? É o Cristiano Stocker. São os três que estão mandando. Depois eu vim confirmar, vim saber que realmente existe esse bloqueio contra o Atenção Vascaíno, que são esses três aí, que são os caras que decidem agora se é ou não é, se vai ou não vai, quem vai participar ou não vai participar. E esse aí tá envolvido também. Eu sei que ele tem Tangerina Design, quem quiser procurar aí, CNPJ, a empresa, vocês procurem. Tangerina Design, na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a empresa dele. Ele é sócio, ele é um dos sócios dessa empresa aí. Volto a dizer, esse cidadão que tá do lado, não tem nada contra ele não, tá? Só que ele é um dos 3 nomes envolvidos aí que parece que tá tomando conta do Vasco. Se ele é bom ou ruim, eu não sei. Não tem nada aqui. Até agora eu não encontrei nada. Tem imagem, tem foto aí dele no Vasco. E é ele que sentou, assim que o Peppa Pig saiu, né, o nosso fofinho lá da 777 saiu da cadeira, veio eliminar, quem o primeiro a sentar foi ele, tá? Foi esse aí, a informação que eu tenho foi isso aí. Esse aí que tomou conta e depois andou mudando lá as cadeiras lá, tomando conta um aqui, outro aqui, não sei o que. Mas na primeira batida ali, primeira semana, quem sentou e tocou ali as coisas foi esse cara aí. Ele trabalhou na campanha do Bolsonaro.